Ô, gente. Voltei com o resto da fofoca. É uma fofoca ou é uma acusação? Ficou meio sem entender muito bem o intuito desse vídeo, né, Paty? Mas a gente vai explicar. Primeiro, esse vídeo foi postado ali no mês de outubro, na página do Vítimas, antes de postar esse vídeo da Patrícia, onde ela quer, né, de todas as formas, ali, me colocar como uma verdadeira vilã, porque desde o começo sempre foi isso que ela tentou. Elas postaram áudios que eu encaminhei para o meu advogado, Thales, para relatar um acontecimento no reality, no terceiro episódio, na gravação do terceiro episódio, depois de alguns dias já de gravação, vendo algumas coisas erradas que estavam acontecendo ali. E que nessa época eu ainda era amiga da Patrícia, ainda confiava, achava que ela era uma pessoa boa, achava que ela era uma pessoa que realmente estava ali querendo me ajudar. E aí eu relatei para ela que a gente tinha tido um problema e encaminhei esses áudios para ela, né? E aí ela foi lá e postou no página do Vítimas pra, tipo, fortalecer a narrativa dela de como eu sou uma péssima pessoa, que eu tenho síndrome do protagonista e tudo mais. Porém, todo esse vídeo dela tem tantas mentiras que eu vou mostrar aqui pra vocês, com provas, prints, e principalmente desmentindo toda essa narrativa que ela construiu, né, de uma maneira como se fosse uma fofoca. Ai, voltei, né, pra contar a fofoca completa e tal, mas com o único intuito de continuar enfatizando o fato de que eu era essa pessoa, né, horrível, estrelinha, que eu destruí o programa, que eu fui expulsa do programa, inclusive, né. Então vamos primeiro analisar as acusações dela, e a cada acusação a gente vai mostrando aqui pra desmentir, tá bom? E, gente, o rolê desse reality show é o seguinte. Juliana foi lá, se inscreveu, bababá, e foi chamada. Corrigindo, Paty, quando você fala, a Juliana foi lá, né, se inscreveu, foi selecionada, papapá, e aí entrou. Não, eu não me inscrevi no reality, e agora eu vou contar pra vocês um pouquinho o que é esse reality. Esse reality chama-se New Faces. Ele já tem a primeira temporada que foi lançada em novembro do ano passado e gravada em setembro de 2023, com 8 participantes. Se você quiser assistir, eu recomendo que você assista, tá no canal da Universo, tá? Então vai lá, a primeira temporada tá completa. A ganhadora da primeira temporada é maravilhosa, que é incrível o final. E, inclusive, eu achei que a primeira temporada não teve nenhuma divulgação. Nenhuma. Tipo assim, a divulgação foi muito pouca ali no canal do que é, né, o responsável pela divulgação do reality, e muito pouca ali entre os jurados, que foi a Dani Suzuki, né, o dono da agência. Foi algo assim, muito pouco perto do que a gente esperava. Mas talvez lá no final a gente entenda também por quê, tá bom? Qual que é a proposta do reality, gente? É um reality de moda, tá? Onde eles iriam selecionar 8 mulheres diversas, que fogem do padrão ali que a moda colocou como perfeição, né? Aquela magra, alta, perfeita. Então nós tínhamos desde mulheres mais velhas, mulheres gordas, mulheres com deficiência, mulheres trans, mulheres pretas, todo o perfil, né? Tinha vitiligo, albina, para mostrar que a beleza não tá no padrão, né? Eu nunca tinha ouvido falar desse reality, não fiquei sabendo, né, quando começou as inscrições ali da primeira temporada, que foi em 2023, porque não é um nicho que eu sigo. Eu recebi uma mensagem da produtora de elenco do reality, que é a Ana, onde ela me mandou no meu direct do Instagram falando que queria muito falar comigo e que ela queria me contar algumas coisas sobre um possível reality que eu poderia participar. Eu fiquei meio assim, porque eu sempre fugi muito de reality, acho muita exposição, principalmente reality ao vivo, né? Tipo, é tudo muito exposto, você não sabe de nada. Então eu falei, não sei, vamos conversar. E aí ela me mandou essa mensagem, vou passar aqui um print rápido pra vocês o que eu posso mostrar, né? Onde ela explicava o que era o reality, e depois explicava o porquê que elas queriam tanto que eu participasse. O que aconteceu? Na primeira temporada, realmente, houve ali o chamado para as pessoas se inscrevessem. E foram muitas inscrições, foram mais de 200, se eu não me engano, que ela me falou. E aí, dessas 200, elas escolheram 80 pessoas para a primeira seletiva, dessa primeira seletiva saiu 20, das 20 saíram as 8 que foram lá para a casa do reality, né? Dessa vez, elas preferiram ir atrás de pessoas, mulheres reais, né, que já têm ali uma história, uma visibilidade, e convidar essas pessoas para participar. Então, não houve inscrição de fato. Todas as participantes foram convidadas, não só eu, tá, Patrícia? Foram todas as participantes que estavam ali receberam um convite da produtora de elenco, que eram duas, né? Eu fui por essa, mas tinha outra produtora também. Tanto que quando a gente se encontrou lá no primeiro dia, todas relataram a mesma coisa. Então, ninguém se inscreveu, muito menos eu. Eu fui convidada a participar do reality. O reality tinha essa proposta que eu concordei de cara, por quê? Quem é meu seguidor mais tempo sabe que eu falo muito sobre a questão de inclusão na moda, inclusão de corpos reais, sobre o que eu sempre priorizei, construir vestidos que fossem adequados para todos os biotipos, com pouquíssimas alterações, né? A gente tem aí uma cartela gigante de corpos diversos, histórias diversas na nossa história, então era algo que eu sempre falei nas minhas redes sociais, então fazia muito sentido para mim participar. E claro, tinha a questão ali do ego, de falar, nossa, caralho, eu vou para um reality que é para escolher uma modelo, que basicamente é um reality de beleza. Eu tô ali porque eu sou bonita, eu tô ali porque eles me acharam digna de talvez estar numa campanha, de estar numa passarela, né? Porque a seleção, assim, foi bem fechada. Eu falei, tá, vamos conversar. Eu fiquei conversando por meses com a Ana, até que eu resolvi entrar, inclusive tive que me preparar muito para entrar. Porque seria um mês inteiro de gravação. A gente começaria ali mais ou menos, se não me engano, dia 26 de agosto e iria até quase dia 23 de setembro. Foi quase um mês. E a gente teria poucas pausas, gente. A gravação foi toda feita aqui em São Paulo. Então eu teria que me ausentar eu teria por todo esse período, o dia inteiro. E isso é muito tempo. E nessa época a gente tinha várias noivas casando, inclusive já relatei isso em outros vídeos. Então eu tive que realmente me organizar
No começo eu fiquei meio assim, eu falei pra Ana que ia pensar, mas logo em seguida já veio a questão das polêmicas, começando com a Fernanda, a francesa, a Bela e tal. E aí eu resolvi sim que eu queria entrar, principalmente pra ali talvez mostrar para as pessoas quem eu realmente era, sem essa visão deturpada que a internet criou. Então assim, eu falei, eu vou entrar. E ainda no começo eu tava com sangue no olho, falei, vou entrar pra ganhar e tal, mas depois que eu entrei, eu vi que não era isso tudo, então eu falei, cara, eu vou só participar e tá ótimo, até porque não vale isso tudo que as pessoas imaginam. Mas isso aí a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente, quando eu explicar pra vocês o que aconteceu de fato no reality. Ju, tô passada e eu adorei, porque eu fiquei assim, meu Deus do céu, é uma fazenda da vida? Nada contra a fazenda. É porque me dá muita ansiedade, cara, ver aquele tanto de gente, sabe? E naquele lugar, assim, tipo, um foco real, assim, sabe? Isso é uma mensagem pra passar. Enfim, mas eu tenho fobia social, eu sou muito chata. E aí eu sempre fico julgando reality show. Mas esse eu achei conceito. Ele tem, assim, um porquê, ele tem um motivo. No final tá trazendo alguma coisa de boa, de interessante. Adorei. Arrasou. Desde o começo ela sabia que eles me convidaram. Ela só quis construir essa narrativa, porque assim, né, fica parecendo que, ai, não é que ela é especial, ela foi convidada. Não. Ela foi lá, se inscreveu e foi selecionada. Só que isso não aconteceu. Eu realmente fui convidada e foi um convite que eu recebi com muita alegria no começo. Só que, infelizmente, o programa não se mostrou da forma que eu imaginava e alguns erros aconteceram que fizeram com que eu pedisse pra ser. Chegou nesse reality show, ela queria ser a protagonista, sabe? Ela queria ser ali a mais estrelinha, a mais famosa. E nisso ela começou a arrumar treta com várias e várias pessoas. Eu conversei com muita gente ali da equipe, né, que participou desse programa. A maioria das pessoas queriam falar em off e tudo mais. E, gente, a história que a equipe conta é totalmente diferente da história que a Juliana conta. Pra Juliana, ela era ali a grande vítima da situação, todo mundo foi muito filho da puta com ela, e ela saiu acusando toda a galera de capacitismo. Inclusive, ela deixou claro que ela iria processar essa galera aí por muito dinheiro, né? E ao que tudo indica, chegou ali no ponto que a produção do programa não sabia mais o que fazer. Porque se eles falassem um A pra Juliana, ela saía acusando todo mundo de capacitismo, inventando diversas histórias, e virou uma grande confusão. Inclusive, quando os jurados não escolhiam a Juliana, ela inventava, gente, uma história completamente diferente dos fatos do que realmente tinha acontecido. Aí ela acusou o jurado, ela acusou o produtor do programa, ela acusou o dono da agência. Uma grande confusão, como já conhecemos a nível Juliana. Uma coisa que a gente sempre tem que lembrar é que Juliana é santa, né? Ela é santíssima. Só ela pode falar dos outros. E aí quando as pessoas vêm e confrontam ela acusa essas pessoas de perseguição. Mas vamos a um pequeno áudio de Juliana sobre as pessoas do programa. Na hora que ela perguntou, aí o Clóvis foi, aí primeiro o artista, né, que foi o convidado, falou que todo mundo, por aí, todos tinham saído super bem, que ele foi lindo, que ele se sentiu super representado, que cada uma encarnou muito bem o personagem de cada peruca, que ele amou todas, que se ele fosse pra ele escolher uma, ele escolheria todas. Aí quando chegou no viadão lá, dono da agência, velho, gordo, chato, caralho, ele virou e falou assim, eu já... Vocês estão entendendo, né? Vamos voltar pra vocês escutarem do que ela chama o cara. Que escolheu ela pro programa, a gente tem que lembrar sempre disso. Então, aí o Clóvis foi, aí primeiro o artista, né, que foi o convidado, falou que todo mundo, por ele, todos tinham saído super bem, que o desfile foi lindo, que ele se sentiu super representado, que cada uma encarnou muito bem o personagem de cada peruca, que ele amou todas, que se ele fosse pra ele escolher uma, ele escolheria todas. Aí quando chegou no viadão lá, dono da agência, velho, gordo, chato, caralho, ele virou e falou assim, É isso. É isso. Os áudios ainda pioram, tá? Eu vou postar lá no Telegram. Então, assim, o resumo dessa história é: a Juliana queria ser a protagonista, ela queria ser a estrelinha do programa e ela queria que só ela brilhasse, os outros participantes que se fodam. Nisso, ela tretou com todo mundo do programa, deu BO com todo mundo e ela disse que se retirou do programa, enquanto, na verdade, o programa fez ali um pedido gentilmente pra ela se retirar. Nessa parte, a Patrícia fala que quando eu cheguei no programa, eu queria ser estrelinha, que eu queria ser a protagonista, que eu ficava dando show. E eu queria saber como que ela sabe disso, sendo que entre eu entrar no programa, que foi no dia 26 de setembro, e eu saí, que foi no dia 9 de setembro, eu não falei com ela em nenhum momento sobre o que estava acontecendo no reality. Como? Porque eu não comentei nada com você, Patrícia. Então, da onde você tirou essa informação? Ah, foi das pessoas que você conversou? Vamos ver se realmente você conversou com essas pessoas? Vamos esperar aqui pra ver. Essa é a melhor parte pra mim, né? Que ela fala que ela conversou com a equipe do programa e que essas pessoas falaram que era muito difícil trabalhar comigo, que essas pessoas falaram que eu ficava dando showzinho de estrelismo, que quando eu não era escolhida pelos jurados, e mais pra frente eu vou explicar pra vocês como que era, né, essa forma do júri, eu me revoltava. Essa parte é ótima. Que eu causei com todo mundo, com as participantes, com os jurados, com todo mundo. Tipo assim, ninguém da equipe gostava de mim. Uhum, tá bom. O reality vai ao ar só no final do ano, gente. Então, no final do ano, quando o reality for ao ar, a gente vai assistir junto. Inclusive, eu espero que o canal até lá seja bem maior pra gente poder fazer live, fazendo react e tal, de cada cena, que eu também não sei como vai ser editado, tá? E também pra contar o que acontecia nos bastidores naquele momento, eu tenho vídeos de tudo lá dentro. Não posso postar aqui agora, mas quando o reality for ao ar, aí eu venho aqui contar pra vocês os bastidores com o Prince, tá bom? E aí ela passa, né, esse corte aí. Eu adoro que é sempre um corte, assim, sabe? Tipo, só esse aqui. De mais de, sei lá, 40 minutos de áudio que eu compartilhei com o Thales pra explicar o que estava acontecendo. Mas é esse corte que define toda a história, né? E aí no final ela resumiu o que foi o reality. Que eu tretei com todo mundo,
que eu falo para as pessoas que eu pedi para sair do reality, mas que na verdade o programa pediu de forma gentil que eu me retirasse, né? Que é o que ela quis enfatizar, que na verdade o programa quis que eu saísse. Inclusive, tanto na página da Cris, que foi a que começou a fofoca, como na página da Vítimas, tem esse print que fala que é da esposa de um dos produtores ou alguém da equipe ali que estava participando, falando que me reconheceu e que realmente eu tinha sido expulsa por causa dos meus golpes. O que eu acho engraçado, como elas, assim, não têm a menor vergonha de mentir, de criar fake, que é o que essas pessoas fazem, para inventar essas histórias, porque a gente vai ver muita história aqui inventada por fakes delas, é que, de acordo com a pessoa aqui, né, o marido dela me reconheceu a partir do momento que ele viu o vídeo de propaganda da primeira temporada. Inclusive, elas estavam tão informadas que elas juravam que eu estava nessa temporada, que inclusive nos comentários eles começaram a questionar o porquê que eu não estava aparecendo na chamada, e aí eles falaram, ah, certeza que cortaram ela. Né? Tipo assim, é fácil tirar uma pessoa do programa, é muito fácil, tipo assim, cortar a participação de uma pessoa de um programa que foi todo gravado, porque eles juravam que eu estava nessa temporada. E não, eu estou na temporada que vai sair no final desse ano ainda, tá? Mas aí eu ficava me divertindo muito com os comentários que mostravam o desespero deles em querer provar que eu fui expulsa do reality por causa dos meus golpes, por causa do meu temperamento, por causa disso tudo, sendo que eles sabem, e ela sabe também que não foi isso que aconteceu. Mas o que vale é a fofoca, a mentira, a história mal contada, né? Agora eu vou fazer uma linha do tempo rápida pra vocês, pra explicar realmente o que aconteceu, onde que estão as mentiras aqui, e claro, desmentir essa principal fala da Patrícia de que eu fui expulsa do reality de forma educada pelos produtores. Inclusive, eu conversei com a produtora executiva essa semana sobre esse vídeo da Patrícia e vocês vão ver o que ela me relatou no final do vídeo, tá bom? Porque a gente tem que construir primeiro realmente o que aconteceu para que vocês entendam e no final entendam essa fala. Ali no finalzinho de agosto, eu fui para a seletiva. A seletiva teve 11 participantes, também não, então não era nem certeza que eu iria realmente entrar no reality, porque dessas 11 sairiam 8 participantes. Foi muito legal, a gente teve bastante pessoas com deficiência. Eram mulheres, assim, incríveis, com histórias incríveis também, lindíssimas, todas muito bonitas. Vocês vão ver os personagens, tem todo tipo de mulher ali. Tem mulher mais velha, tem mulher indígena, tem vitiligo, tem mulheres trans, tem mulher fora do padrão, tem mulher asiática, tem tudo, gente. E tinha eu e mais outra participante com deficiência, principalmente, né, visível. O primeiro dia foi incrível. Eu confesso que vai ser um episódio que eu acho que vocês vão rir muito, porque eu tava muito nervosa e, por incrível que pareça, as pessoas acham que sou bem desenvolta com a câmera. Aqui, mas ali, que era um estúdio com um monte de gente, eu fiquei muito nervosa. Mas a equipe que recebeu a gente é maravilhosa. A produção do programa, assim, os profissionais em si que estavam ali sempre com a gente tinha tipo uma babá que ficava com a gente, que eu não posso falar o nome, vamos chamar ela de babá. Porque ela era incrível, uma fofa, ela que, tipo, cuidava de estar ali de todas as meninas, se a gente estava no hotel, se a gente não estava, que hora que a gente ia pra van e tal. Isso foi muito divertido. E pra mim também foi, assim, uma experiência diferente, porque eu não sou muito de sociabilizar com muitas pessoas ao mesmo tempo. E ali a gente, querendo ou não, criou um certo vínculo. Tanto que até hoje eu sou amiga de todas as participantes. Todas nós nos seguimos, nos comentamos. Tem uma que me motiva muito a ser uma pessoa mais fitness, porque ela é uma musa fitness maravilhosa. Então, assim, cada uma ali, gente, tem o seu protagonismo. Cada uma ali tinha uma história de vida muito legal e tinha a sua beleza, que era para ser contada e explorada no programa, né? Então, no primeiro dia, foi essa seletiva, foi bem legal, né? Ju, qual que era o prêmio do reality? Porque muita gente não entendeu qual era a premiação do reality. Não tinha prêmio em dinheiro, tá, gente? A gente não ganhou nada de dinheiro. Tipo, a gente ganhou um valor de 2 mil e pouco pelo período de gravação, que dividido pelos dias que a gente ficou lá, não dava 100 reais por dia. Então, tipo, a gente não tava ganhando horrores, assim. O que eu ganhei ali, pra ficar, tipo, quase 3 semanas, eu ganharia vendendo um vestido numa tarde, né? E o prêmio era, eles iam escolher a mais nova modelo fora do padrão pra agência que estava patrocinando o programa, entendeu? Eu fui, nem menor intuito, assim, de, quer ganhar? No começo eu falava que eu queria, porque eu tava com raiva das polêmicas, mas depois eu falei, eu vou lá participar, fazer minha parte e tal, ver como é que é, e se der pra ganhar, ótimo, se não der também, eu vou pela diversão, porque realmente foi muito divertido. Mas, não tinha um grande prêmio, não era uma coisa, assim, fenomenal, igual é uma fazenda que vale a pena, um Big Brother, não. E aí, o júri era formado pelo dono da agência, pela Pepita, e por outra influenciadora, que é a Carol, que fala muito sobre essas questões de diversidade. E, às vezes, de acordo com a prova, a gente tinha ali um júri técnico a mais, de acordo com a prova que estava sendo estabelecida, tá? No reality, vocês vão ver ali a gente numa casa, a gente gravou numa mansão aqui em São Paulo, maravilhosa, o cenário era lindo, a produção foi muito bem feita, muito caprichada, né? Primeiro a gente ficou no hotel, que era lá perto, todas nós tínhamos que ficar no hotel. Eu ainda virei pra produção e falei, vou ficar no hotel só alguns dias, mas de preferência eu preciso voltar em casa alguns dias, porque eu tô deixando meu ateliê o dia todo sozinho, eu preciso voltar lá à noite pra resolver algumas questões, porque as noivas não têm culpa disso, e tava tudo certo desde que eu estivesse no hotel ou no estúdio de gravação na hora certa. Então, o primeiro dia foi só seletiva, aí a gente já começou a gravar na próxima semana, né? A gente gravava em torno de um episódio que poderia ser gravado entre 2 a 3 dias, não é tão simples assim, é bem demorado.
A gente tinha produção de cabelo, maquiagem no local, então a gente chegava cedo, tinha que fazer cabelo, maquiagem, todas nós tínhamos que vestir de preto, né? Coisa que nos preparassem, principalmente porque é o prêmio do reality. O prêmio do reality é só um modelo. Se fosse, né, até falo isso nos episódios, se fosse um reality com modelos padrões, né, a gente estaria vendo provas reais. Tipo assim, hoje eu não posso fazer maquiagem, ok. Vocês vão fazer aqui um curso de maquiagem com esse maquiador e depois vocês vão ter que ir lá e executar uma maquiagem com perfeição igual ele fez, ok? Se vocês assistirem a primeira temporada, vocês vão começar a perceber isso que eu tô falando. Porque aí, às vezes, a oficina era de um tema super legal, mas aí a prova não tinha nada a ver. Um exemplo disso na primeira temporada, onde elas têm uma aula ali sobre como gravar vídeos pra internet e tal, e elas têm que fazer uma gravação e não tem a menor orientação, de fato. Então, não há, de fato, mesmo uma orientação para a prova. Tudo parece que está sendo orientado para a prova, mas quando a prova chega não tem absolutamente nada a ver, né? No primeiro episódio eu já percebi isso, já fiquei meio assim, eu falei, cara, isso aqui tá muito errado, tem muita coisa errada aqui, mas vamos seguir o jogo. No segundo episódio, no primeiro episódio teve uma treta ali com uma das participantes, no segundo episódio eu comecei a perceber essa treta e fiquei na minha. E aí eu comecei a perceber que tava rolando algumas coisas nos bastidores que eu não tava gostando, mas sempre ficando na minha. Até que eu cheguei, né, e confrontei, né, a produção sobre isso. Eu falei, olha, tá acontecendo uma manipulação por uma das participantes, eu não acho isso correto. O que vai acontecer? Nada. O segundo episódio passou, eu já tava meio assim, tentando entender o que tava acontecendo. Tanto que no segundo episódio vocês vão ver que tem uma cena que eu confronto a equipe e eu acho que isso vai pro ar. Talvez, né, vá pro ar de outra forma. Que inclusive foi até uma parte que foi até uma parte do áudio aqui no Vítimas, muita gente ficou curtindo, porque eu chamei aqueles pauzinhos de japonês de hashishi. Porque eu tava nervosa na hora que eu tava falando com o Thales, e eu não lembrava o nome disso, porque eu não como com pauzinho, eu não consigo comer pauzinho. E aí, uma das minhas maiores reclamações em relação ao reality foi que não havia inclusão de fato, né? Que a inclusão era muito mascarada. Visto essa cena, onde eles montaram ali um jantar japonês pra gente no jardim, colocaram ali vários pauzinhos pra todo mundo comer, e não se atentaram ao fato de que, gente, a Juliana consegue comer de pauzinho? Vamos perguntar pra ela? Não. Só chegou lá e vida que segue, vocês se virem aí pra comer. E isso foi algo que eu questionei eles depois. Eu falei, como que vocês preparam um ambiente que fala que é inclusivo, mas não é? A casa mesmo do reality não era nem um pouco inclusiva, caso uma pessoa com mobilidade reduzida em cadeira de rodas fosse para lá, seria muito difícil ela se movimentar por lá. O elevador era muito pequeno. O banheiro que a gente utilizava no nosso camarim não tinha como entrar com cadeira de rodas para poder fazer, né, o que precisasse fazer. Era bem difícil. E teve um participante no começo da temporada, né, no primeiro episódio, que era de cadeira de rodas e não foi selecionada. Então, assim, começou a me dar muita dúvida se realmente tudo ali não era muito combinado, porque eram coisas assim que tinham que ter sido vistas antes, sabe? As provas e tal. E aquilo já começou a me incomodar um pouco. Mas, vida que segue, continuei na minha, né? Quando chegamos no terceiro episódio, que foi nesse episódio que aconteceu, que eu relatei nos áudios, quem quiser ver, vai lá na página, não sei quanto tempo essa página vai ficar no ar, mas tá lá, eu não vou ficar postando aqui porque é muito áudio. Nesse episódio, era um episódio de passarela, onde a gente iria desfilar. Eu já desfilei uma vez, em 2021, vou colocar o vídeo aqui, na São Paulo Fashion Week, pra marca da Teodora, que é a TR. A Teodora é minha amiga há anos, me conhece desde a época da faculdade, né? Tem essa marca lindíssima. E quando ela me convidou pra desfilar, eu ainda falei, amiga, eu não sou modelo. Ela, não, mas a gente quer pessoas diversas na passarela, vai ter todo tipo de mulher, você não precisa ficar preocupada. Não é pra você, né, andar que nem um modelo, ser um super modelo. Não, é pra você ser você, né? E foi uma experiência incrível, eu adorei. Por mais que tenha sido super cansativo, mas eu adorei no final das contas. E na prova de passarela, eles chamaram um treinador de modelo super famoso. Não vou colocar o nome dele aqui, mas treinador de modelo super famoso para dar uma aula de passarela pra gente, né? Para essa aula de passarela, a gente teria que desfilar de salto. Quando a gente foi pro reality, todas nós passamos por uma entrevista com a figurinista. E nessa entrevista ela perguntou, Juliana, você usa salto? Eu falei, olha, depende do salto. Ah, escarpão, você usa? Eu depende do escarpão. Não pode ser muito alto, nem com bico muito fino. O meu pé é muito gordinho, gente, por causa das queimaduras. Se a frente for muito fina, ele vai apertar muito meu pé, então não dá. E aí eu falei pra ela, eu tenho os meus sapatos, eu vou levar. Ela, não, mas é porque eu preciso de um escarpão preto. Você tem? Eu falei, não. Ela, eu posso arrumar um pra você? Eu falei, pode, mas eu tenho que provar e ver se eu vou conseguir andar com ele. Porque muitas pessoas, inclusive lá no vídeo do Vítimas, ficavam questionando por que que eu não conseguia usar esse sapato, porque já me viram usar salto. E é isso que eu falo que já começa o preconceito. A pessoa acha que só porque você usa um sapato, você consegue usar todos, né? Que eu tive que fazer cirurgia no meu pé, inclusive quando eu tinha 15 anos, pra conseguir usar alguns perfis de sapatos, e ainda assim não são todos que eu consigo. Quando eu vou comprar um salto, por exemplo, eu provo, eu ando pra lá, eu ando pra cá, e já aconteceu de eu comprar, andar, e depois quando eu usar, acabar com o meu pé e eu não usar mais. Foi o caso desse escarpão. No dia que ela me colocou pra provar a primeira vez, eu provei por 30 segundos, falei, acho que tá bom, tipo assim, né, não dá pra ter muita certeza. E aí a gente chegou no dia dessa passarela, e todos os saltos estavam ali, né, na bancada, cada uma tinha que pegar o seu, eu peguei. Só que antes mesmo da gente desfilar, já tava me incomodando muitas falas desse treinador. Eram falas, assim, muito padrões. Tipo assim, porque você vai desfilar e você vai rodar a perna e você vai jogar, sendo que uma das meninas, que era a outra menina que era PCD, que eu não vou expor o nome aqui nem nada, ela anda de bengala, né? Então como é que ela ia fazer essa virada que ele estava ensinando ali? E a outra coisa também que eu achei assim, extremamente de péssimo tom foi que eles poderiam ter chamado uma modelo, a gente sabe que tem vários modelos PCDs, modelos
plus size, modelos assim realmente que seriam uma inspiração pra gente, mas não, eles levaram um modelo padrão, branca, loira, altíssima, que inclusive falava que tinha desfilado pra Chanel, pra Dior, que na década de 90 ela era uma das top ali. A única coisa assim, poderia falar que ela era uma mulher mais velha, mas ainda assim ela era uma mulher completamente padrão, anos 90 da moda, aquela coisa mais gérrima, mais guia e tal, e ela falando como ela desfilava, e ela ensinando a gente a desfilar que nem nos desfiles de alta costura e tal. E em nenhum momento houve ali uma adaptação pensando nas pessoas com deficiência ou pensando nas pessoas fora do padrão. E eu ficava assim, e eu como estilista, eu ficava assim, gente, mas não é possível que eles estão fazendo isso, porque, tipo, não é a proposta do programa. Por que que não traz aqui uma modelo com prótese, que a gente sabe que tem várias, ou um modelo, tipo, plus size, um modelo fora do padrão? O que que tem a ver? Essas vivências dessa mulher não tem nada a ver com o que a gente vive. Inclusive, uma das horas que eu questionei ela sobre isso, né, ela, tipo, desconversou e falou assim, porque eu tenho um irmão cadeirante, então eu sei quão difícil é. Quase que eu falei, não, você não sabe. Você não sabe, gata. E eu realmente estava me irritando muito a aula já, porque eu falei, cara, não é possível, não é possível, porque eram falas, tipo assim, aí quando vocês andarem, lembre-se que tem um fio puxando a cabeça de vocês, então sejam mais guias possíveis, o mais ereta possível, o mais perfeita possível. E aí, inclusive, eu questionei ele sobre isso depois. Eu, tá, mas e uma pessoa que tá numa cadeira de rodas? Uma pessoa, né, que tem uma lesão na coluna, como é que ela vai ser esguia pra desfilar? E aí ele ficou totalmente sem graça, ele assim, gente, quando tá com um ponto ali, né, no ouvido do diretor, então eles já sabem o que falar e tal, pra meio que dar uma desconversada. Beleza. Então foram vários pontos ali, que provavelmente eles vão cortar, tenho certeza disso, na aula que já me incomodaram. Quando chegou na hora da gente treinar a passarela, que a gente tinha que treinar a passarela, passar ali uma vez a passarela, que era tipo um T, que não era muito grande, que o espaço também não era, ele pediu pra todo mundo colocar o salto. Eu fui lá, peguei meu salto, coloquei e tal. E isso que eu perguntei, mas você não vai desfilar de salto? Ele, não, pode desfilar descalço também, se ficar mais confortável pra vocês. Todas as meninas desfilaram, teve uma que inclusive também pediu pra tirar o salto, que ela preferiu desfilar descalço, que tava mais confortável. Eu fui a última. Quando eu fui desfilar, aí eu fui, coloquei o salto, fiz uma volta com o salto super desconfortável, tava apertando muito meu pé. E ainda por cima, nesse espaço onde a gente tava desfilando, que era um tapete, tinham vários cabos passados por debaixo do tapete, que atrapalhava a gente na locomoção. O que já mostra que o cenário não era nem um pouco adaptado para quem tem locomoção reduzida, ou pensando, né, nas dificuldades que a gente poderia ter de acordo com o nosso corpo. E aí eu fiz a primeira passarela de salto, quando chegou no final, já olhei pra ele e falei, eu vou tirar o salto porque tá impossível desfilar com esse salto. Tirei, aí ele deu uma assustada, assim, porque dessa vez eu realmente não fui muito educada. E aí voltei, desfilei descalço, já não tava nem fazendo questão, fiz por fazer, fiz a voltinha ali por fazer, voltei pro meu lugar, calcei meu tênis, fiquei lá sentada esperando. Nisso, a apresentadora do programa voltou, perguntou pra ele como que as meninas foram, né, e tudo mais. E ele falou bem de todo mundo. Quando chegou em mim, ele falou assim: é só a Ju, né, que no final pediu pra tirar o salto porque não tava confortável. Nisso, a apresentadora, né, que já tinha tido vários momentos a sós comigo, tinha me visto em vários momentos, virou com a maior cara assim de incrédulo: Nossa, mas por que? Eu já te vi batendo saltinho lá em cima várias vezes. Ai, gente, sério, na hora eu falei, Dani, você não tá me perguntando isso, eu nem tinha que estar te justificando o porquê que eu, uma pessoa com deficiência, que tem deficiência visível nos pés, não quis usar determinado sapato que não é meu. Aí, inclusive, eu respondi isso pra ela. Falei, o sapato que você me viu andando lá em cima é um sapato que é meu, que eu escolhi e que é confortável aos meus pés. Esse sapato não é confortável aos meus pés e eu não sou obrigada a usar algo desconfortável, principalmente no momento onde eu preciso estar confortável para entregar o meu melhor. E ela ficou meio assim, tudo bem, então meio que desconversou. Provavelmente também essa cena não vai ao ar, certeza. Beleza, ali eu já fiquei um pouco irritada, um pouco desconfortável, eu tava, tipo, né, no meu limite, mas passamos. Quando chegamos no outro dia, que foi o dia da prova em específico, a prova seria a gente executar um desfile, todas nós. Nós íamos desfilar perucas de um artista super famoso de perucas aqui de São Paulo. São perucas, né, conceituais, de espuma, são levíssimas. Inclusive, a gente colocava na cabeça para parecia que estava só com capacete. Achei bem legal a proposta, né? A gente teve ali também um outro momento para ensaiar de novo o desfile. Dessa vez já foi falado que não precisava colocar salto, quem não quisesse, né? Eu desfilei o tempo todo de tênis, de boa. A gente passou várias vezes essa passarela com esse treinador. Fomos nos arrumar, colocamos nossa roupa, colocamos a peruca, né? Tipo, eu adorei minha roupa. E eu fui a única que quis ir de tênis. Quando eu desci lá embaixo e tava todo mundo de salto, eu ainda cheguei numa das produtoras do programa e falei assim, fulana, se você quiser que eu entre de salto, eu entro. Eu só não gosto desse salto que vocês separaram aqui no programa, mas eu tenho esse aqui, que era um salto verde que eu tinha da Melissa, que era bem alto, inclusive, mas que ele tem uma meia pata na frente que me dava muita estabilidade, eu adorava usar ele. Falei, eu posso usar ele, que combina, inclusive, com o look. Aí ela falou, tá, eu vou ver com a figurinista e te falo, vou ver com o diretor e te falo. Fiquei ali esperando na pré-passarela, passou um tempo, cheguei, e aí, vou usar o salto ou não vou? Ela, não, eles falaram que não vai usar, porque você não vai destoar muito das meninas, porque o seu é verde, papapá, pode ir de tênis mesmo. Beleza, eu tava ali pela diversão, gente, tava só me divertindo nesse dia. Não tava nem um pouco assim, você é a melhor na passarela, tanto que a gente tinha uma instrução que a gente não podia sorrir na passarela. Adivinha quem foi a única pessoa que entrou sorrindo? Tanto que eu tava ligando, eu só fui lá pra dar close. Gente, foda-se, não quero ganhar essa bosta aqui não, só quero me divertir. E aí eu fui, entrei, rindo, maravilhosa, tava nem aí. Voltei, inclusive no vídeo, vocês vão achar que a gente entrou só uma vez, gente, a gente entrou no mínimo umas 20 vezes na passarela, a gente ia indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, pra eles poderem ter várias cenas da gente na passarela, né? Então acabou que isso deixou a gente muito cansada, todas nós, né? Beleza.
Passou isso, a gente até se divertiu. Inclusive, foi um dos dias que eu me senti super bem, assim, que foi divertido, né? Tanto pra mim quanto pras meninas, a gente riu muito. Só que a gente sempre era afastada dos jurados na hora de receber as notas, né? Inclusive, a gente nunca teve acesso a nenhuma dessas notas, que inclusive foi uma reclamação que eu fiz depois também. A gente recebia as notas já na hora de postar o ranking. E não tinha ali a nota individual de cada uma, ou o comentário individual de cada um, que já mostra ali uma manipulação por trás, tipo assim, hoje eu quero que fulana ganhe, então coloca aí uma nota maior pra ela. Não, hoje eu quero que fulana ganhe porque ela foi mais destaque nesse episódio, entendeu? Então tudo muito manipulado pela direção, muito mesmo. E aí a gente já chegava com as notas no final da gravação. Só que nesse dia, a passarela era como se fosse um L, e no começo desse L tinha uma sala, que a gente costumava gravar nessa sala, que era toda fechada, e no final do L era onde foi a passarela onde estavam os jurados. Nesse dia, eles não se atentaram ao fato de pegar a gente, subir a gente pro camarim, como geralmente era feito, que era no segundo andar, para que fosse dada ali as notas e os jurados pudessem falar abertamente. A gente estava na sala ao lado. Então, tudo que eles estavam falando ali, a gente ouvia. E foi aí o problema. Porque na hora que foi começar a dar as notas, que no caso eles nem davam, só falavam ali alguma coisa, para depois subir na salinha deles e se reunir para dar nota, né? A apresentadora perguntou para os jurados: e aí, gente, depois desse desfile lindo, o que vocês acharam? Né? Aí começou com o estilista, que era responsável, ele elogiou todas nós, falou que todas estavam lindas, maravilhosas, que ele não conseguia escolher qual era a melhor, que para ele todas eram campeãs. A Pepita jogou ali sempre de sempre, achei lindas, maravilhosas, evolucionadas, papapá. A Carol deu uma passada de pano. Quando chegou no dono da agência, que é no qual eu me refiro no áudio, que eu queria um ranço gigante desse homem, peço desculpa pela forma que eu falei, peço. Estava com raiva. E na raiva a gente sabe que a gente chama pessoas de coisas desse tipo, sim. Principalmente quando é uma pessoa que também fez algo que te ofendeu e que, principalmente no caso dele, me humilhou, tá? E aí, quando chegou nesse homem, o que ele falou? Eu achei que sim, tiveram meninas que foram muito boas, mas algumas meninas não entregaram o que precisava ser entregue. Por exemplo, como que algumas entram de salto e outras entram de tênis? Se o cliente pede para ir de salto, todas têm que estar padronizadas. Não pode ter isso de uma ou outra não. E aí, pra piorar a situação, primeiro, porque eu era a única de tênis, então tipo, a fala foi exclusiva sobre mim, né? Pra melhorar a comparação da situação, lembra que eu falei que só tinha eu e mais outra menina, que era PCD, que usa bengala, que é uma mulher plus, é uma mulher linda, super empoderada e tal? Ela entrou de salto com uma bengala, com dor, diga-se de passagem, com muita dor. Então, na hora que ela tava entrando, ela não tava com a cara muito boa porque ela tava com dor. E aí, ele usou isso como exemplo de inspiração. Que ele foi, falou: olha, fulana, mesmo com as suas dificuldades, ela colocou o salto. Ela entrou, ela se entregou, ela se permitiu. Já outras nem tentaram. Gente, na hora que ele falou isso, principalmente comparando ela comigo, tipo assim, as duas são pessoas com deficiência. Uma se predispôs a usar o salto, mesmo com dor, mesmo com uma limitação física, para andar. E a outra não. Isso é o que eu falo para vocês sobre o discurso das pessoas, né, que não entendem nada disso, de achar que todo PCD tem que ser exemplo de inspiração para outro PCD. Entendeu? Só que essa fala é muito problemática, principalmente quando você é uma pessoa com deficiência, quando você ouve isso. E na hora que ele falou isso, eu me senti um lixo. Um lixo. A outra menina começou a chorar, porque ela entendeu a fala. E ela é bem mais jovem do que eu. Nós duas ficamos nos olhando, eu só falei pra ela, tipo assim, não chora, fica de boa. Na mesma hora que terminou essa cena, aquele seminário de gravar ali, os jurados subiram e eu mandei chamar uma das assistentes da produção, que era responsável pela gente, e já cheguei falando, mas vocês estão loucos? Vocês têm noção da gravidade dessa fala? E aí nisso, essa menina já falou: não, relaxa, essa cena não vai pro ar. A gente percebeu na hora que ele tava falando que era errado, mas ele já tava gravando, mas essa cena não vai ao ar. Quer dizer, a gente vai passar um pano, principalmente porque é o dono da agência, né, que vai dar o prêmio pra vocês, então a gente não pode fazer nada. E fica tranquila, não vai pro ar, é tudo bem. Eu falei: não tá tudo bem. Vocês não estão entendendo, não tá tudo bem. Isso é errado. O que ele falou de por si só já é errado, principalmente porque se vocês querem trabalhar com modelos fora do padrão, vocês têm que entender que quem tem que se adaptar a esses modelos é o mercado, não é os modelos que têm que se adaptar. Um exemplo disso, quando eu desfilei na São Paulo Fashion Week, vocês podem ver aqui que eu tô com um sapato alto, né? Que é tipo um chinelinho plataforma da Melissa. Só que foi me dada a oportunidade de experimentar. E caso eu não conseguisse usar, eles trocariam o meu sapato. Eles tiveram essa empatia, tipo assim, Ju, se ficar desconfortável, me fala que a gente troca, porque tem outras opções. Só que aí, como não ficou, era um salto, né, reto ali, eu consegui andar, eu andei tranquilamente com ele no desfile. Que é isso que tem que ser a moda, gente. A gente não tem que colocar todo mundo na mesma caixinha. Então a fala dele já tinha sido problemática, não só por uma questão de capacitismo, mas principalmente por uma questão de ser um profissional da moda, que tudo bem, eu entendo que ele está há muito tempo já dentro disso. Inclusive, no perfil da agência dele, não tem quase ninguém fora do padrão, ninguém mesmo. Inclusive a menina ganhadora da primeira temporada, até hoje não vi executar nenhum trabalho com ele, né? E parecia que ele estava ali muito mais pelo hype, porque é hype, né, falar que isso é inclusivo, mas de fato querer ser inclusivo já é outra coisa. Então, eu questionei sim a produção sobre o que tinha acontecido. Eles falaram que ia dar um jeito. A gente foi pra hora de fazer lá o júri, né, falar as notas. Nesse dia, se eu não me engano, eu fiquei em quinto lugar. E essa outra menina, né, PCD, ficou em último lugar. Que ainda falaram, né, que ela não se entregou, que ela entrou com a cara meio fechada. Gente, a menina tava com dor. Ela tava desfilando com dor. Então, assim, eu fiquei tão chocada com aquilo tudo que eu não sabia digerir.
Fora outras falas que foram faladas no programa, fora as questões, assim, trabalhistas que se a gente fosse colocar no programa, da gente não ter hora para almoçar. A gente entrava, às vezes, na casa às 7h30 da manhã, tomava café, aí, tecnicamente, o almoço tinha que sair meio-dia e meia, a gente tinha que a gente almoçava 2h30 da tarde. E eu pedi, perguntando, gente, e aí, bora, eu tô com fome. Eu sou uma pessoa que eu como nos horários certinhos, sabe? Ah, não, que já tá terminando de gravar essa cena aqui, mais um pouquinho a gente levar vocês pro almoço. Da gente ficar lá até 9 horas da noite, da gente gravar na chuva, no frio, sem nenhuma proteção, sabe? Deles darem roupa pra gente e a gente usar a mesma roupa a semana inteira. Eu usei a mesma calça, gente, uma semana inteira. E não foi lavada essa calça. E por mais que eu trocasse de calcinha, chegou um ponto que eu tava colocando protetor de calcinha, a gente sabe, gente, que roupa pega cheiro, principalmente nas partes femininas. Tava insuportável, tava me sentindo imunda usando aquela roupa, porque a gente usava a roupa o dia inteiro. Não era tipo assim, só por meia horinha. A gente usava pra gravar ali na parte da manhã inteira e às vezes no final do dia a gente trocava, mas a gente usava mais a roupa preta do que qualquer outra. Então eram várias questõezinhas ali da produção que eu não tava concordando. E eu ficava assim, gente, vale a pena ganhar 2.000 e pouco por causa disso daqui? Porque eu não quero ser modelo desse cara. Deus me livre trabalhar na agência desse cara, já pelo visto do perfil dele. Não acho que esse programa vai ter essa visibilidade toda, visto a desorganização e as características das provas, que é super desinteressante. Eles não estão realmente trabalhando temas relevantes para moda. O que eu tô fazendo aqui? E aí, nesse dia, essa gravação foi no sábado. E nesse final de semana a gente tinha uma folga no domingo. Eu voltei pra casa arrasada. Cheguei em casa, falei pro Fábio do que tinha acontecido, chorei. E aí, relatei com a Patrícia o que tinha acontecido, mandei mensagem pro Thales, relatando tudo que tá lá nos áudios, que tá lá nos vídeos que elas soltaram. E falei pra ele, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? Porque eu não vou passar por essa humilhação calada, não. Eu tô cansada disso, cansada das pessoas acharem que pode falar o que quiser e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Na hora de pegar a minha história triste ali de inspiração pra hypar o programa, quer. Mas na hora de tratar a gente com dignidade, não quer, né? Que inclusive os 2 primeiros episódios são extremamente cansativos, porque é um tal de choração, de contar as nossas histórias como se aquilo que fosse o grande momento do reality, sendo que eu tava ali pra ser bonita e ser modelo. Tanto que eu falo isso na hora. Eu falei, chega, gente, chega de ficar contando história triste. Eu vim pra ser bonita. Se eu quisesse contar história triste, eu tinha voltado pro Faro. E lá eles já contaram minha história triste e ganharam muito bom com isso. E aí, no sábado à noite, eu fui com isso. No domingo, eu mandei os autos pro Thales e exigi uma reunião. Mandei primeiro uma mensagem, que eu vou mostrar aqui pra vocês, pra produtora do programa, relatando tudo que tinha acontecido. A gente queria ver se tinha como fazer essa reunião hoje ainda, porque foram várias questões que eu avaliei hoje durante o dia, e eu tô aqui pra ter uma conversa muito aberta com vocês, muito tranquila sobre o que aconteceu ontem. Meu advogado só quer estar presente porque ele quer que a gente entre num consenso de solucionar o problema. Eu não tenho interesse inicial nenhum de prejudicar ninguém, mas o que aconteceu ontem, a forma como eu me senti ontem, foi uma das piores coisas que eu já senti. Fazia muito tempo que eu não me sentia assim. Eu não me coloco em locais onde as pessoas possam, de certa forma, me atingir, tá? Por mais que eu trabalhe com internet, eu sempre falo o seguinte, que o que a pessoa fala de mim diz muito mais sobre ela do que sobre mim. Eu acredito muito nisso. Só que tem uma questão. Quando a pessoa comenta ali no meu vídeo alguma coisa capacitista, ou questiona alguma habilidade minha, ou me elogia de forma capacitista de superação, eu não conheço aquela pessoa. Aquilo não me atinge, de verdade. Mas ontem, tanto eu quanto a gente passou por algo que só quem é uma pessoa com deficiência física passa e sabe o quanto isso dói. E fazia muito tempo que eu não passava por isso, pelo menos não de uma forma onde eu me sentia humilhada, sabe? E muito, assim. E eu sei que para muita gente, talvez para você, para algumas pessoas ali, é mimimi, porque tem muito disso, né? A nossa luta é sempre mimimi. Mas eu só quero poder realmente achar uma solução, porque, tipo, eu saí de lá extremamente abalada ontem. E eu sou o tipo de pessoa que eu não expresso dor. Tanto que eu estava com dor na sexta-feira, eu trabalhei o dia inteiro com dor, porque de quinta para sexta nós fizemos uma gravação externa no frio, estava fazendo uns 11, 12 graus à noite em São Paulo, a gente estava no frio, eu estava tremendo muito, muito mesmo. E quando eu fico com frio, eu tensiono muito a musculatura. Então, no outro dia, ainda mais porque a cama do hotel é horrível, no outro dia eu acordei com tanta dor. E nesse dia eu não dormi em casa, porque eu tava vindo em casa trabalhar à noite, porque eu tava fazendo hora extra aqui, trabalhando todo dia à noite, para não ter nenhum problema, porque de última hora a minha assistente teve problemas e infelizmente não estava conseguindo vir, então eu tive que vir para cá resolver várias coisas à noite. Então tinha dias que eu dormia aqui, tinha dias que eu dormia no hotel. Mas sempre chegando na hora, nunca atrasei ninguém. Sou uma pessoa extremamente comprometida. Quando eu me entrego para uma coisa, eu me entrego de cabeça, Vanusa. De cabeça. Você pode perguntar pra Magá. Nenhum dia eu atrasei nada. Pelo contrário, tinha meninas que estavam no hotel e atrasavam e eu não. Então, ontem eu saí de lá muito decepcionada. Acho que a palavra principal é essa, decepção.
E olhar os stories dela agora, se você entrar agora no Instagram dela e olhar os stories dela, dá pra ver o quão abalada ela tá. E ela foi no carro comigo, de volta pro hotel. Nós conversamos algumas coisas no carro. Ela é uma menina jovem. Eu já tô com quase meus 40 anos, gato. Você acha que é a primeira vez que eu ouço esse tipo de comentário? Claro que não. Só que foi a primeira vez em que fazia muito tempo que isso não me abalava. E me abalou muito, porque querendo ou não, ali eu não sabia se essa fala ia pra TV, se não ia. E aí eu comecei já a pensar como que as pessoas iam pegar essa fala na TV e usar isso contra mim mais uma vez. E foi horrível a sensação que eu tive. Horrível. Então, assim, hoje eu acordei bem cedo, porque meu noivo saiu pra trabalhar, ele é do audiovisual também. Ontem eu cheguei, ele me consolou bastante, ele conseguiu entender o que eu falei, entendeu e tudo mais. E não é só um problema isolado, sabe, Vanusa? São vários problemas ali. E sabe o que mais me dói? E é isso, sobre isso que eu quero conversar com vocês, é que vocês têm um potencial gigante de fazer algo muito foda pra caralho. E vocês não estão fazendo. E ainda estão colocando a gente em situações traumáticas. Que pode, inclusive, tipo assim, fuder muito vocês, porque tem coisa ali, gente, que é crime. O que ontem, Vanusa, é crime. A forma como eu me senti é abuso, é crime, isso é muito sério, sabe? Eu não sei como que aquilo aconteceu. Até agora eu ainda tô assim, tentando entender coisas que ele falou, que outras pessoas falaram ali, e como isso tudo foi passado diante de uma câmera e ninguém falou nada, sabe? É isso que eu quero fazer com vocês hoje. Eu quero conversar para entender como que a gente pode resolver essa questão, de forma que todo mundo saia ganhando. Porque eu vejo vários cenários, eu vejo desde cenários onde todo mundo sai perdendo, eu, você, todo mundo, as meninas, todo mundo. Eu vejo cenários onde a gente pode aprender com isso e tentar resolver isso de uma forma adulta, porque eu boto muita fé no programa. Eu entrei porque eu botei muita fé no programa. Sou uma estilista que acredita na moda com inclusão. Eu falo sobre isso. Eu falei pra Ana quando ela me ligou que eu topava por causa disso. Tá, eu queria me sentir bonita, queria me sentir especial. Ai, foda-se, me chamaram pra um reality de modelo, eu sou bonita. Mas não é sobre isso que eu fui. Eu fui pra fazer a diferença. Eu fui para que, finalmente, discursos que eu falo e que outros estilistas falam tenham voz, sabe? Vocês têm um potencial para fazer isso acontecer, então façam. É isso que eu quero, é só isso que eu quero, sabe? Vamos conversar, vamos entender como que a gente consegue resolver isso, porque, sério, foi muito pesado o que aconteceu ontem. Pode não parecer, talvez porque vocês não ouviram onde está o problema, e é isso que eu quero falar com vocês hoje. Se você puder, às 6 horas, você me fala. Você pode criar um link do Meet e tal. Se quiser colocar os advogados de vocês também junto na conversa, não tem problema nenhum. Eu não tô aqui para atacar ninguém, eu não tô aqui para ser agressiva com ninguém, eu tô aqui para ser justa sobre o que eu senti, sobre o que aconteceu ontem, e não foi só ontem, foram várias coisas que aconteceram antes disso, para que a gente chegue, porque a gente está na metade do programa, ainda tem 2 semanas de gravação. A gente tem a oportunidade ou de permanecer no erro, e isso não é uma postura e um local que eu quero continuar, ou a gente tem a oportunidade de mudar e trazer uma coisa muito foda. E realmente tirar o melhor de todo mundo ali, mas respeitando as diversidades de fato. Sabendo como falar, sabendo como que a moda tem que se posicionar. O áudio da mensagem, pedindo para ela que a gente se reunisse, que eu queria fazer uma reunião por videochamada com ela, com o diretor do programa, que era dono da produtora, né, que, enfim, com a psicóloga do programa e com os responsáveis jurídicos do programa pra gente resolver aquela situação. Porque pra mim só tinha 2 caminhos ali. Ou eu pedia pra sair imediatamente do programa, porque não fazia o menor sentido mais pra mim continuar, ou como a gente estava na metade do programa, ainda dava tempo, porque o que eu mais questionei eles é que eles estavam prejudicando as meninas que realmente sonhavam com aquilo. Porque em nenhum momento as meninas estavam sendo preparadas para ser modelo ali, sabe? Parecia um deboche com a nossa cara as provas. Tanto que se vocês verem as provas da primeira temporada, vocês vão ver a mesma coisa, é um deboche com a cara das participantes. Não tem nenhum preparo, de fato, ali pra ninguém ser modelo, não, gente, desculpa. E aí, a gente fez essa reunião. Não dá nem pra postar, que a reunião demorou 3 horas, mas eu tenho áudio de toda a reunião. Dava pra ver na cara do diretor quando ele tava puto realmente comigo, porque tipo, acho que ele nunca pensou que chegaria a esse nível de problema. Eu relatei todas as minhas dores que eu passei em relação a esse momento. Eles pediram desculpa, falaram que não tinham como controlar a fala do jurado, mas que essa cena não iria pro ar, que não sei o que, que não sei o que. Só que ainda assim eu falei, gente, mas não faz o menor sentido. Vocês têm um produto muito bom na mão de vocês. E vocês estão explorando a história dessas mulheres para ganhar mídia, pra no final nem sequer entregar o que elas esperam com esse programa.
que é, né, uma ascensão do nome delas, ou um prêmio relativamente bom, né? E aí a gente ficou essas 3 horas, eu falei que voltaria pro programa, mas não com o intuito de ganhar, mas sim com o intuito de ajudar as participantes do programa e fazer como se fosse uma consultoria interna e externa do que está acontecendo ali, tanto pro diretor quanto com as meninas, né? De aconselhamento, de falar, ó, essa prova tá legal, essa prova pode mudar. Porque as provas realmente, gente, vocês não veem, não tinham nada a ver com o que eu esperava ou o que deveria ser um treinamento para um modelo. E era nisso que eu tava pontuando o erro deles, né? E principalmente, eu exigi que esse jurado me pedisse desculpa, tanto para mim quanto para outro participante no próximo episódio, né? Então a gente ficou ali domingo, o final do dia inteiro nessa reunião, né? Que eu tirei todo mundo de festa, de casa, para fazer essa reunião. Fizemos a reunião por 3 horas, tenho ela toda salva. No outro dia, eu voltei para as gravações, as meninas até estavam preocupadas se eu ia voltar ou não. Voltei e expliquei para elas tudo o que tinha acontecido, que eu tinha feito a reunião, exigindo que eles mudassem algumas coisas nas provas, que melhorassem e tal. Exigindo que o fulano me pedisse desculpa, né? Tanto para mim quanto para o participante. Cheguei em uma das meninas que estava ali, meio que eles estavam tentando fazer dela uma vilã, porque ela estava manipulando, de certa forma, ali algumas coisas no jogo, que nem é jogo, de verdade. E aí eu cheguei nela, no off, né? E falei, olha, pede desculpa pelo que você fez, porque realmente foi. Acho que as pessoas podem entender errado o que você fez. Vamos todo mundo se unir, porque eles querem que a gente brigue. Eles querem mostrar, né, essa rivalidade feminina, que a rivalidade feminina vende, né, gente? Uma mulher tretando num lugar vende. E ali a gente fez todo mundo um pacto de, naquele episódio, inclusive, a gente relatar isso, se pedir desculpa e vida que segue, porque a gente não ia brigar, a gente não ia dar esse gostinho pra eles. Quem ia controlar, então, agora o enredo ia ser a gente. Porque eles estavam tentando de todas as formas. E aí, como tá a convivência de vocês? Ah, mas nem sempre é fácil, né, meninas? Mas alguém tem alguma coisa pra falar? Tipo assim, pra ver se alguém, tipo, detonava a outra ali, né, na hora de gravar. Só que, graças a Deus, isso não foi feito. E a gente conseguiu controlar essa narrativa. Vocês não vão ver nenhum momento disso, desse daí pra frente por causa disso, né? E aí, nesse dia, que inclusive foi o penúltimo dia que eu fui, nós tivemos uma oficina de fotografia com um fotógrafo de moda incrível. E essa oficina foi muito boa, porque ele realmente deu dicas válidas pra gente sobre fotografia, sobre luz, sobre posição, sobre como se mostrar pra câmera. Ali, pela primeira vez, inclusive, nós tivemos uma aula de fato uma aula, nos preparando para um ensaio fotográfico. E aí teve um momento, inclusive, que vocês vão ouvir no áudio quando a produtora vem conversar comigo, pra perguntar como é que foi, né? Porque eles estavam bem preocupados e tal. Que o fotógrafo, ele ia falar assim, ah, gente, agora vamos fazer um negócio aqui. Vocês vão pegar a mão de vocês e vão fazer assim, assim, eu não sei o quê. E aí ele fez assim, todas as meninas fizeram, e eu fiquei de bracinho cruzado, assim, olhando pra ele. Tipo, ah, deixa, né? Já passou. Cara, o diretor ficou em choque. Não, assim que terminou, ele veio me pedir desculpa. Ele, acho que ele não percebeu, você me desculpa e tal. Eu falei, não, relaxa, já passou. Eu até relato isso no áudio que eu mandei pra produtora depois, né? Eu tô aqui, estou esperando pra maquiar, tá? Conversei um pouco com as meninas também, elas estavam bem preocupadas, mas tá tudo bem, tá? Obrigada também por ontem, eu acho que nem eu falei, gente, é um projeto incrível, não fode por causa de audiência, porque vocês têm a oportunidade de fazer uma revolução gigante que pode criar uma coisa muito maior do que vocês imaginam, em vez de, às vezes, ficar nesse roteiro muito, sabe, melodramático ou picuinha, entendeu? As meninas todas aqui, e eu falo assim porque eu tô ali dentro, eu tô conversando com elas, cada uma delas tem um sonho em particular. Nem todas têm o mesmo sonho de uma carreira tipo modelo e tal, mas todas ali têm um brilho próprio. E eu acho que tem como vocês trazerem esse brilho à tona em todas as provas, em cada prova às vezes uma vai se destacar mais, mas tá tudo bem, porque todo mundo tá feliz, sabe? Né? E tá todo mundo se apoiando muito, eu acho que isso é muito importante, tá? Então, no que você precisar também eu tô aqui, se quiser mandar mensagem, se tiver com dúvida de alguma coisa, sinta-se à vontade, tá? Porque a gente nunca sabe o horário, sabe, Ivan? Então fica difícil eu te dar uma posição e às vezes eu acho que a gente vai almoçar uma hora, a gente almoça outra, e o horário de almoço é tão corrido, porque eu gasto ali meia hora pra almoçar, e a outra meia hora eu resolvo questão de ateliê, porque eu tenho que estar no celular respondendo meu gerente, que a gente tá durante a semana, que eu tô com prova amanhã e tal. Então, o pouco tempo que eu tenho ali livre, eu meio que uso pra trabalhar, assim, sabe? Mas sobre o de hoje foi incrível. Nossa, eu acho que hoje foi o dia mais legal de todos até agora. Tá todo mundo super bem, as meninas estão bem. Acho que hoje a gente teve uma interação assim, muito positiva. O oficineiro foi incrível, incrível. Foi uma oficina de moda mesmo. Eu fiquei muito orgulhosa, tanto foi legal. Muitas meninas estão ali tentando aprender algumas dicas para ela ali fora, né, da gravação. Porque a prova é sobre foto, né, amanhã, e ela se sente muito insegura em relação a isso. Então, eu dei vários conselhos, fiquei assistindo ela fotografar, depois chamei ela no canto, falei, olha, isso que você fez não ficou legal, tenta fazer diferente. E ela tá gostando muito. Todas as meninas ali hoje se entregaram muito bem, a gente se divertiu. Hoje foi, tanto que hoje voltando, né, na van, a gente voltou todo mundo pro hotel junto, tava todo mundo seguindo, sabe? Todo mundo falando assim, nossa, hoje foi o dia mais legal, né? Foi leve. E assim, eu adorei que vocês levaram, né, uma modelo que fala sobre uma história tão não de superação, porque eu acho que é uma história até triste, mas eu acho que foi importante esse momento ali onde ela fala que ela era uma mulher padrão e que por causa de tentar ser mais padrão ainda, ela quase morreu, sabe? Eu achei lindo, foi um episódio muito bonito. Eu espero que amanhã a prova seja tão bonita quanto foi hoje, assim, sabe? Porque foi um dos dias mais legais, de verdade. Não houve nenhum constrangimento em nenhum momento. Teve um momento lá que até o Bernardo veio me pedir desculpa. Eu falei pra ele relaxar. Eu falei, não, relaxa. Isso aqui foi um incidente muito pequeno. E também, tadinho do Darwin, eu acho que ele nem se tocou o que ele tava fazendo, né? Que ele fez uma dinâmica lá e a gente precisava juntar as mãos pra fazer não sei o quê. E ele
não se atentou ao fato de que eu não conseguiria fazer aquilo que eu tava pedindo. Mas pra mim tava tudo bem, porque, tipo assim, eu acho que ali, e principalmente que depois a gente falou sobre isso, né, sobre como é importante os profissionais incluírem a gente, como é importante os profissionais ouvirem as nossas limitações também. E ele foi incrível, ele foi super empático, né, a esse discurso, um cara super legal, direcionou a gente muito bem. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, hoje foi um dos melhores dias de gravação do programa até hoje. Ninguém saiu dali gatilhado, tá todo mundo bem, todo mundo se divertiu. As fotos ficaram lindas, não sei se você chegou a ver, assim, né? Se alguém te mandou, se o Bernardo te passou. Ficou muito lindas as fotos. Tem uma foto lá que eu já falei assim, cara, essa foto aqui eles podem usar como promo, porque tá incrível, tá parecendo um ensaio da Vogue, parece uma chamada de uma série da Netflix. Sabe, ficou muito legal, vocês estão de parabéns. Hoje eu realmente, assim, vi ali um programa de moda que pode até chocar muito ali no começo. Eu acho que no começo talvez a gente tenha ficado um pouco perdido, mas eu acho que se continuar nessa linha, que tá uma linha muito legal, cara, vocês têm um conteúdo gigante na mão. Se continuar nessa linha, eu acho que vocês vão impactar muito, muito mesmo, muito positivamente com imprensa, com recortes que tipo assim, eu sei que treta vende, eu sei que a galera gosta, né, de um conflito e tal. Só que eu acho que isso já foi tão visto, que tá batido, chega uma hora que ninguém mais aguenta, sabe? E hoje foi um dia leve, foi engraçado, teve piada, teve deboche, teve momento de leveza. E as pessoas gostam também de ver isso. A vida já tá muito dura, sabe, Vanusa? Eu acho que as pessoas estão precisando ver esse tipo de coisa. Então acho que hoje a gente entregou ali um conteúdo bonito de se ver. E espero que amanhã na prova a gente finalize com uma prova mais bonita. Vamos pro último dia, no caso, meu último dia, que foi o segundo dia, que seria a prova referente à oficina de fotografia, né? A prova, a gente já, tipo, ficou meio assim, em suspense, porque do nada começou a chegar vários cachorros, filhotinhos e adultos lá, que era de uma ONG aqui de São Paulo, que eles queriam meio que mostrar essa ONG e tal. Então eram muitos cachorros, muitos, eram mais de 12 cachorros. Tinha desde filhote a adulto. E aí eles falaram que a gente iria fazer a foto em grupo dessa vez. Então, eles dividiram a gente em 2 grupos de 4 pessoas, né? E a gente teria que fazer um ensaio para essa ONG, onde a gente pegaria, né, esses cachorrinhos e posaria com esses cachorrinhos em grupo, tá? E aí seriam feitas as fotos, eles iriam avaliar tanto a nossa desenvoltura em grupo quanto pessoal para dar as notas, né? Beleza. Só que assim, gente, os cachorros não eram cachorros treinados, eram cachorros que estavam ali para adoção, então tinha desde filhote a adultos, mas nenhum treinado. E a gente sabe que quando vai ser feito uma publicidade com o animal que vem para essa publicidade é um animal treinado, ele está acostumado a se posicionar em frente à câmera, ele fica paradinho, então isso facilita muito. Quando a gente, né, se produziu, se vestiu, desceu, cada uma tinha que escolher um animalzinho. Eu escolhi um filhote, teve uma que escolheu um adulto e tal. E eles levaram a gente ali para um estúdio no local, no jardim, para fazer as fotos. E a gente tinha exatamente 5 minutos para fazer as fotos com animais que não eram treinados. Então é óbvio que foi um grande caos em alguns momentos, né? Porque aí o animal, um animal de uma virava para um lado, o animal da outra virava para o outro, e a gente não sabia o que fazer, porque em nenhum momento tinha alguém ali orientando a gente, olha, a gente se junta. Não, a gente é que tinha que se organizar, porque é assim que funciona, né, num ensaio de moda real. A modelo chega, vai ter um animal que não foi treinado para fotografar com ela, e ela que tem que direcionar as fotos, o animal, saber se está tudo bem ou não. É assim que acontece na vida real. E aí, na hora que eu percebi isso, eu falei, gente, não acredito nisso de novo. Eles estão fazendo merda só pra ganhar né, uma treta, sei lá, o que eles estão querendo com isso daqui, porque não tinha o menor sentido a prova. Mais uma vez, a oficina tinha sido excelente, a prova era absurda. Porque no mundo real da publicidade, se essa publicidade fosse feita com modelos reais, cachorros reais, jamais seria feita assim. E era extremamente absurdo que a gente fosse julgada pelo nosso desenvolvimento em relação a controlar um animal que não é treinado, que esse que foi o principal fator das notas, que a gente não conseguiu controlar o nosso animal, e ao mesmo tempo a gente tem que controlar o nosso animal, sorrir para a câmera e nos juntarmos, né, controlar também o grupo para ter um bom trabalho. O meu grupo foi o primeiro, depois veio o outro grupo. O outro grupo tinha ali mais filhotes do que adulto, então isso também facilitou um pouco mais. A gente tinha uma adulta que era bem difícil. E aí a gente, na hora da avaliação, né, que foi ali mais ou menos 1h30 depois, aconteceu 2 coisas que eu quero pontuar aqui pra vocês, que já ali pra mim foi a gota d'água. Primeiro, o jurado em questão encontrou comigo várias vezes nos corredores. Ele me via, até assustava e desviava pra outro canto. Resumindo, ele fugiu de mim a gravação inteira, pra não me pedir desculpa. Em nenhum momento ele chegou em mim e pediu desculpa pelo que ele falou, nem pra mim, nem pra outra menina. Ali eu já fiquei assim, então não vai ter desculpa? Beleza. Depois, quando foi na hora da gente receber a avaliação, novamente, o fotógrafo, né, já tinha mais de 1h30 que a gente tinha terminado o ensaio. O fotógrafo falou que estava corrido, que ele já tinha que ir para o aeroporto, senão ele ia perder o voo, então ele só fez uma participação ali rapidinha na avaliação e foi embora. E aí, geralmente, a gente via as fotos, ou o vídeo, ou a proposta da prova do dia. Nesse dia, eles não mostraram nenhuma foto pra gente. Provavelmente, né, na edição vai aparecer pra vocês, mas pra gente, eles não mostraram nenhuma foto. Tinha, inclusive, uma TV, que vocês vão ver que no primeiro episódio eles mostram as fotos que a gente tirou, mas nesse dia não. Tá bom? Nesse dia não deu tempo, de acordo com eles, de pegar as fotos com o fotógrafo, que estava no computador do fotógrafo. Sendo que a gente que trabalha com mídia sabe muito bem, que não era um vídeo, tá? Um vídeo pesadíssimo, eram fotos. Que se você pegar o cartão de memória agora, e não foram muitos cliques, se ali tivesse 600 cliques, seriam muitos ainda, pegasse o cartão de memória com 600 cliques, colocasse no computador do diretor, que foi o que aconteceu, inclusive, no primeiro dia.
E 1 hora e meia, que foi o tempo entre a gente tirar as fotos e a gente receber as notas, essas fotos já estariam no computador do diretor, ó, há muito tempo. Então, na hora que ele jogou essa desculpa esfarrapada de, ai, meninas, não vai dar pra passar as fotos porque as fotos ficaram no computador do fotógrafo e como ele teve que ir embora, a gente não conseguiu passar. Eu falei, ou esse homem realmente acha que todo mundo aqui é otária, ou ele acha que a gente não entende de mídia. E eu trabalho com isso há muito tempo. Um dos meus melhores amigos é fotógrafo. Inclusive, eu tive que passar mais de 2.000 fotos dele no cartão de memória pro computador. E eu lembro que não demorou meia hora, gente. Principalmente porque é só passar. Não tá baixando de uma rede. Ele já tá no cartão, ele só tá copiando pro computador, entendeu? Então, fotógrafos e pessoas da área, comentem aqui que aí vocês vão validar o que eu tô falando. E aí, na hora que ele falou, ah, não vai dar pra mostrar as fotos, mas o primeiro grupo foi uma catástrofe. E aí começaram a falar do meu grupo, que foi horrível, que cada um tava olhando para um lado. Só que assim, a gente nem tinha como averiguar o que eles estavam falando, porque não foi mostrado pra gente em momento nenhum material. Nenhuma foto foi mostrada pra gente, né? E aí, com isso, eles deram as notas, e aí falou melhor do segundo grupo, que tinha filhotes mais menorzinhos, que era mais fácil, que deu tudo certo, que o segundo grupo foi maravilhoso, que não sei o quê. Que aí eu já percebi, mais uma vez, eles tentando jogar uma parte do elenco com outra parte, né? E eu só assim, tá bom. E aí eu perguntei, nossa, mas por que não deu tempo de passar as fotos? Ah, porque o fotógrafo foi embora com o cartão. Eu falei, ah, tá. Aí eu fiquei assim, eu fiquei pensando, nossa, mas no primeiro dia o fotógrafo estava aqui e passou na hora as fotos pro computador, engraçado, né? Mas enfim. Na hora da avaliação, mais uma vez, né? As avaliações sendo feitas ali de boca, a gente não tinha acesso às notas individuais de cada um, a gente só recebia o ranking, né? Ah, hoje fulano agora tá em quinto lugar, agora fulano tá em último, fulano tá, né? E eu só assim, ah, tá, ok. Terminou a prova, a gente podia ir embora. Aí eu questionei novamente a produção sobre o pedido de desculpa. Falaram que ia falar com o cara, não vieram falar nada comigo. Voltei pra casa de Uber, e no Uber eu já mandei mensagem pro meu advogado, falei, olha, vou mandar mensagem hoje pra produção, pedindo pra sair, não tem interesse nenhum mais continuar. Em relação ao contrato, se eles questionarem, né, quebra de contrato, por eu estar saindo antes da hora, que tinha uma multa e tal, aí a gente vai brigar na justiça, porque tem muita coisa ali errada. Visto tudo que aconteceu, tanto comigo quanto com a outra menina, as falas capacitistas, todo o cronograma, a enganação que é e tal. Eu falei, se for pra brigar, eu prefiro brigar na justiça. Eles exploram a gente. Thales, o cara não veio pedir desculpa pra gente, nem no off ele veio. Você tá entendendo? Eles fazem aquela merda gigante, fazem aquela palhaçada. Ai, me convence a ficar porque sabe que vai ficar feio eu sair no meio do programa. E aí do nada faz isso. Não, Thales, eu não preciso, desculpa. Eu amanhã, de manhã, se você quiser escrever um texto, ou te passo já o contato direto do que foi acordado. A gente quer ver como que a gente pode negociar essa reparação, porque afinal de contas a minha cliente foi lesada moralmente, foi lesada materialmente, porque ela deixou, inclusive, de executar trabalhos, de fechar contratos por causa de vocês, porque ela acreditou em vocês. Né? Mais uma vez, foi uma palhaçada, sabe? Vocês nem sequer pediram desculpas pra ela e pra outra menina. A menina foi tentar relatar o que aconteceu com ela, você simplesmente cortou ela. E, obviamente, vocês não vão colocar isso no ar. Óbvio que vocês não vão colocar isso no ar. Né? Uma falta de respeito absurda em vários momentos ali, desde falta de comida pra gente, a gente pedir pra comer e ficar enrolando a gente pra comer, porque a gravação era mais importante do que o nosso bem-estar, sabe? Eu não preciso, tá? Sabe por quê? Porque no final das contas, não vai mudar em nada a minha vida aquilo ali. Não vai mudar em nada, tipo assim, sabe? É extremamente manipulado, a gente não tem acesso a nada do jogo, a gente não tem acesso às nossas notas individuais. Eles podem falar assim, ah, não, hoje eu quero que a Juliana tire 30, coloca aí que ela arrasou, pronto, acabou. Você tem noção tanto que hoje foi absurdo que nem as fotos da nossa prova hoje a gente viu. Eles inventaram a maior desculpa do mundo lá pra não passar as fotos no telão pra gente. E aí só deram a nota, a gente não viu como é que foi o nosso desempenho nas fotos, então eles estão falando que a gente foi de um jeito, mas a gente não sabe. E aí o diretor falou assim, ah, quando for na edição vocês vêm. Tipo, ano que vem vocês vêm se vocês foram boas ou não. E pronto. Passou isso. No outro dia, eu mandei essa mensagem pra produtora do programa. Eu enviei essa mensagem pra produtora, né? Aí meu advogado conversou com eles, tentou ali ver se tinha alguma coisa que a gente pudesse fazer em relação a tudo isso. Obviamente a produção arregou, falou que não houve preconceito em nenhum momento, que era tudo coisa da minha cabeça, que não sei o quê, sendo que na reunião eles admitiram, mas ali quando viu que o negócio poderia ir para uma via mais judicial, eles falaram, ah, então tá, então se quiser a gente entra com um processo. Na conversa que a gente tem com eles, eles admitem o que aconteceu. Só que eu acho que eles não contam com o fato que a gente gravou a conversa, né? Tem isso. E aquela coisa, tipo assim, eles estão pagando pra ver. Eles não estão nem aí porque eles não querem pagar, pronto, acabou. Porque o que que acontece? Se eles abrirem exceção pra pagar pra mim, vai ter que abrir exceção pra pagar pra todas. Então vai falar assim, ah, peraí, por que que a Juliana tem... Então também, tem vários momentos ali, todas elas foram ofendidas de certa forma, entendeu? Falar que não houve nenhuma fala capacitista, falar que era completamente acessível, querida, a casa não é acessível, a casa tem degrau pra tudo que é lado, não tem uma rampa. Lá, eles cortaram a fala da menina. Pelo amor de Deus, é muita palhaçada com a nossa cara. Deixa eu falar uma coisa.
Pra esse povo bancar o doido, fazer uma edição pra me fazer parecer uma doida que quis sair por puro estrelismo, que é isso que eles vão fazer, é daqui pra ali, tá? E eu não vou sair como doida dessa vez, não, tá? Eu jogo essa merda todinha no ventilador. Sexta-feira, sábado, é dia da luta da pessoa com deficiência física, está em todos os jornais. Mas eu não saio mais de louca nessa vida. Porque é muito fácil me pintar como uma doida que se sentiu ofendida porque o cara não quis deixar eu usar um tênis. Muito fácil. Distorcer a história pro lado deles, tipo, mas a gente é inclusivo, olha só, a gente até colocou ela aqui, sabe? Eu estou cansada dessa palhaçada. Tipo, cara, tipo, nossa, eu tô com raiva, tanta raiva, tipo assim. E ainda vai usar a minha imagem pra ganhar ibope pro programa. Porque eles sabem que a minha imagem vai dar ibope pro programa, até por isso que eles não queriam que eu saísse, né? E eles vão ganhar ali milhões, vão colocar ali. A Dani Suzuki não tá ganhando menos que 200 mil pra lançar aquela porra. O Bernardo não tirou menos que 500 mil pra fazer essa merda. E aí eles acham que 2.500 paga a minha imagem. Tá. Não entrei no processo ainda, principalmente eu quero ver como que isso vai ser relatado na exibição do programa, pra gente poder avaliar se vale a pena ou não. Principalmente porque eles têm todo o material, mas a gente pode muito bem entender que esse material possa sumir, e aí vai ser sempre a minha palavra contra deles. Mas, diferente do que a Patrícia disse, né, que eu fui convidada a me retirar do programa, não fui convidada a me retirar do programa, eu saí porque eu quis, e eu tenho todas as provas disso, tá? E eu tô mostrando aqui pra vocês. Inclusive, quando ela fala que ela conversou com todo mundo, porque ela é muito bem relacionada, né, gente? Ela conhece todo mundo. Ela sabia quem era o diretor, o produtor, todo mundo conversou com ela, né? As pessoas ali, mas no off, todo mundo conversa no off, né? Porque todo mundo é fofoqueiro igual ela. Eu questionei a produtora essa semana, mandei, né, um vídeo da Patrícia, expliquei o que estava acontecendo sobre essa página, né, horrorosa e tal, e sobre eles terem expostos isso na página, e perguntei para ela se realmente a Patrícia tinha entrado em contato com alguém da produção e se realmente a produção tinha falado isso para ela, visto que é uma grande mentira, né? E a própria produtora respondeu que não sabia de nada, e que se eu soubesse de alguma coisa, inclusive, era para falar para ela. Que isso ia contra o contrato de confidencialidade que todo mundo da produção assina, está relatando que não pode falar nada, nem o que aconteceu no programa, nem quem são os participantes, nada até o programa ir ao ar. Então, Paty, posta aí pra gente os prints com os nomes, porque né, até a produção do programa ficou preocupada agora com essa sua certeza de algo que aconteceu no qual você nem participou e que eu nem compartilhei com você que estava acontecendo ali dentro. Mas tudo bem, tá? Então, assim, gente, é visível como essa página distorce exatamente tudo da minha vida com o único intuito de criar uma narrativa de que eu sou uma grande filha da puta, uma safada, uma golpista, que ali eu tava só querendo me aparecer, que eu não tava me importando com ninguém, sendo que todas as meninas do reality hoje, todas, a gente conversa direto. A gente foi super unido o tempo todo, brincou, conversou. Foi algo assim enriquecedor até pra mim, tá? E que não tem nada a ver com o que ela falou, entendeu? Se não fosse esse evento ter acontecido, provavelmente eu teria ido até o último episódio. Não teria ganhado, porque também não estava fazendo o menor esforço para isso, visto as provas que eu achava tudo ridículo. E, inclusive, teve uma prova lá que eu me pintei de palhaça só para tentar expressar a minha insatisfação com o programa. Mas acho que ninguém vai entender a indireta, o deboche, mas tudo bem. E ainda assim, eu fui até onde deu. Recebi pelos dias que eu fiquei lá, né, eles me pagaram tudo certinho, então isso aí foi tranquilo, tá? E o reality sai no final do ano. No final do ano a gente assiste todo mundo junto. Vou fazer react aqui. Talvez eu assista a primeira temporada, tipo assim, uma semana antes, pra fazer react. Pra gente já se preparar pra segunda, pra vocês terem uma noção mais ou menos como é que é o estilo do reality. Mas eu vi que mudou muita coisa, né? Mas aguardem que aí quando sair, aí sim eu trago as fofocas dos bastidores, como que foi a experiência, onde que a gente se arrumava. Tem um vídeo de tudo por trás das câmeras. E foi uma experiência muito legal, que não deveria ter sido mostrada dessa forma. Óbvio que isso aqui foi uma falta de respeito à minha intimidade, à minha história, mais uma vez de, repito, uma página visivelmente de perseguição e stalker. Isso foi postado no grupo dela do Telegram. Inclusive, ela usou isso para chamar pessoas pro Telegram só pela fofoca. Porque para um perfil, né, que se diz falar sobre os meus crimes, aqui não tem crime nenhum. Inclusive, quem foi vítima de um crime ali fui eu.
E nem por isso eu saí falando sobre isso na internet. Poderia, inclusive, ter falado se eu quisesse causar e tal. Na hora que eu estava ali saindo do programa, ou enquanto eu estava lá, poderia ter feito uma live, gravado o que esse cara estava falando e tal. E não fiz. Que é exatamente o que elas fariam, inclusive, se fosse elas nesse lugar pra causar, pra hypar e tal. E que, inclusive, se isso não tivesse vazado, vocês nem iam saber dessa história, vocês iam saber só quando o programa fosse ao ar, né? Mas o nível de obsessão e perseguição dessas pessoas, que a Patrícia ali encabeça, junto com essa tal de Cris, que a gente não sabe quem é, essa tal de Anati, que a gente não sabe quem é, tudo pessoas assim que nunca tiveram contato presencial comigo, e que se intitulam de justiceiras, porque a gente está fazendo um serviço jornalístico, porque a gente está fazendo um serviço de ação pública quase, sabe? Né? Para que ninguém nunca mais caia, para que ninguém esqueça, que isso é uma coisa que elas vivem enfatizando. A gente está aqui para que ninguém esqueça, né? Porque é ninguém esquecendo que a gente vai tirar tudo dela, entendeu? E é isso. É, parece uma fofoca boba, mas é uma fofoca boba, né, gente? O que tem a ver isso com os golpes que ela deu? E sobre os golpes que eu dei, a gente vai ver lá na próxima semana, porque a próxima semana, agora a gente vai dar uma pausa esse final de semana. Talvez eu solte uns videozinhos mais curtinhos, só fazendo alguns posts e tal, mas mais curtos, tá? Mas eu vou passar o final de semana inteiro para responder a essa denúncia aqui, que inclusive já passou da hora de eu explicar essa história de 2018, do início ao fim, com todos os personagens. Então, a semana que vem vai ser inteira, específica de segunda a sexta, porque cada dia vai soltar ali um pedaço para explicar, mostrando o que aconteceu em 2018, o que é essa matéria da Record, né, do Balanço Geral, que fala que eu deixei de entregar 16 noivas, que eu dei um golpe nelas, que eu era estelionatária famosa, e aí tem depoimento de uma vítima, aí tem depoimento de outra vítima, que era minha prima, e tem outra prima minha que também foi vítima, e todo mundo foi vítima, né? Ninguém ali tem essa parcelinha, tipo, todo mundo é um bando de mulheres exploradas pela estilista Juliana, ou Julinista, não sei nem como é que elas me chamam mais. Então, vou soltar, tá? Talvez venha com uma novidade na semana que vem pra vocês. A gente tá com a vaquinha, o link tá aqui embaixo. Quem quiser ajudar, pode ajudar, porque a gente já tá se movimentando, inclusive pra ir atrás dessas pessoas, descobrir quem elas são e fazer elas pagarem por esse crime de stalking e perseguição, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda, toda, gente, nesse momento, porque não é fácil, tudo é muito caro e tudo é muito difícil da gente conseguir, tá bom? E semana que vem vai ser uma semana muito especial. Faz muitos anos que eu quero colocar toda essa história na mesa. Tudo. Inclusive vai ter print do processo, print da sentença, depoimento das vítimas na delegacia. Nós vamos ler um por um e vamos avaliar cada vítima. Por isso que vai ser uma semana extensa. E eu vou passar o final de semana, né, gente, gravando isso. Então aguardem, tá bom? Só um spoilerzinho aí pra vocês, mas vem aí um dos capítulos mais esperados. Porque, inclusive, foi nesse vídeo, nessa história, que muitos youtubers aí se basearam, na época, pra fazer vários reacts. Mas eu achei muito engraçado que se basearam só nesse vídeo. Nunca vieram me perguntar o que aconteceu, que eu já acho errado. Se você vai notificar uma notícia, você primeiro tem que conversar com a pessoa da notícia pra saber, e aí, o que deu? O que foi? O resultado é verdade? Não é? Você só ir falando por falar já mostra irresponsabilidade por estar, né, lidando ali com uma notícia que você nem sabe o que aconteceu de fato. E claro, né, gente, o hype, o sensacionalismo de todos eles. Esse perfil, inclusive, tem vários posts sobre essa matéria, mas a gente vai trazer aqui, literalmente, tudo. Tudo que aconteceu. Onde eu errei, onde essas pessoas erraram. E, principalmente, qual foi o final desse processo? Eu fui condenada? Será? Vamos ver? Na próxima semana. Até lá, a gente vai postando alguns videozinhos curtos aqui pra vocês no canal. E, claro, no Instagram, não deixa de seguir lá.